Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui para a nossa última parte da aula de fisiologia, tá bom? Onde a gente está tratando todos os assuntos relacionados à fisiologia humana. E agora nós vamos falar um pouco sobre a fisiologia respiratória. Qual a função do sistema respiratório? A função básica do sistema respiratório é de realizar as trocas gasosas com o meio ambiente, do organismo com o meio ambiente, e também a realização do processo de hematose. O processo de hematose é o processo em que o sangue é oxigenado dentro dos pulmões. Mas também esse sistema respiratório ajuda a regular a temperatura do corpo e o pH do sangue, né? Regula a acidez do sangue e também libera água, não só para os pulmões, para manter o sistema respiratório todo umidificado, né? Hidratado, como também libera água através do suor, do nosso suor. Aqui é o processo de hematose ilustrado aqui para vocês, tá certo? O que é o processo de hematose? O processo de hematose é a condução do gás oxigênio para as células sanguíneas. Como? A gente respira, inspiração, processo de inspiração, a gente coloca para dentro dos pulmões gás oxigênio. Esses pulmões, eles transportam esse oxigênio para as hemácias, que são as nossas células do sangue. Esse oxigênio dentro das hemácias, né? O sangue oxigenado, ele é conduzido para os diversos órgãos para que ele possa se manter funcionante, né, no nosso sistema. E depois de passar por todos os órgãos, esse gás carbônico que é eliminado, automaticamente é eliminado também na nossa respiração, no processo de expiração. O ato da gente colocar o gás para fora, nós estamos eliminando gás carbônico para o meio ambiente. A fisiologia do sistema digestivo. Qual é a função do nosso sistema digestório? Digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes no intestino. Digestão física através da mastigação, da salivação e da formação do bolo alimentar. E a digestão química através da condução desse alimento para o estômago, tá bom? Vou já explicar todo o processo do sistema digestório para vocês. Como é a digestão física? A digestão física é a quebra desse alimento em menores partículas, através do processo da mastigação e ensalivação. Como assim, professora? O ato da gente colocar o alimento para a boca, tá certo? Faz com que o nosso organismo reconheça que tem um alimento na boca e começa o processo de mastigação. Esse alimento, ele entra na nossa boca através de partículas muito maiores. Então, nós temos que quebrar essas partículas, transformando elas em partículas bem menores. Essas partículas bem menores são quebradas através do processo de mastigação, da ação mecânica entre os dentes e a língua. E o que é que acontece? Ocorre simultaneamente o processo de salivação, que é a atuação da saliva, né, na nossa boca, para que esse alimento fique umidificado e fácil de ser digerido, tá bom? A nossa saliva, ela possui várias enzimas, tá certo? Essas enzimas auxiliam no quê? No processo não só de lubrificação desse alimento, para que ele passe pelo esôfago durante os movimentos peristálticos, para que ele chegue até o estômago, né? E lá ele consegue quebrar algumas moléculas desses alimentos. Aí, a saliva, ela é formada através das glândulas parótida, sublingual, submaxilar, irrigando todo esse alimento na boca, formando o bolo alimentar, onde a gente consegue fazer o processo de digestão, de engolir esse alimento. Bom, depois de nós engolirmos esse alimento, inicia-se o processo de digestão. Como? Esse bolo alimentar,
ele passa por todo o esôfago através dos movimentos peristálticos. Esse movimento peristáltico é um movimento involuntário, tá bom? Onde o alimento ele passa por todo o esôfago e chega até o estômago, tá bom? Lá no estômago tem o suco, tá bom? O suco gástrico. Esse suco gástrico, ele é responsável por quebrar esses alimentos em moléculas bem menores, tá bom? Fazendo com que haja o quê? A absorção de parte desses nutrientes, porque a absorção completa ela é realizada onde? No intestino, certo? Intestino delgado, intestino grosso. Lá no intestino grosso ocorre os últimos momentos de digestão desse alimento, da absorção dos nutrientes, os restos alimentares acabam o quê? Formando as fezes, e essas fezes automaticamente elas são eliminadas, tá bom? Fisiologia renal. Qual a fisiologia do sistema renal, dos rins, da uretra, dos ureteres, tá bom? Da bexiga. Qual a função desse sistema no nosso organismo? Filtração do sangue, regulação do líquido extracelular, regulação da osmolalidade, controlando a concentração de eletrólitos e solutos no nosso sangue, manutenção do equilíbrio dos íons, regulação da acidez do sangue, excreção de subprodutos metabólicos do nosso organismo. E apesar de não possuírem glândulas, os rins eles secretam alguns hormônios através da urina. Vou dar um exemplo aqui para vocês, o hormônio beta-HCG. Quando a mulher está grávida, né, com suspeita de gravidez, ou o homem ele está com algum processo cancerígeno na região da próstata, esse beta-HCG vai estar com certeza presente na urina e no sangue do homem e da mulher, tá bom? Então, esse é um exemplo de um dos hormônios que podem ser secretados na urina, tá bom? Já a fisiologia endócrina, já estamos quase finalizando a nossa aula de fisiologia. As glândulas endócrinas são glândulas que são especializadas na secreção dos hormônios diretamente na nossa corrente sanguínea, certo? As principais glândulas endócrinas são essas: pineal, a hipófise, que se encontra na região do cérebro, tá bom? A tireoide, paratireoide e suprarrenais. E existem também as glândulas mistas, onde é parte endócrina e outra parte exócrina, como, por exemplo, o pâncreas e as gônadas, que são os ovários e os testículos. Aqui é uma ilustração que eu trouxe para vocês de quais são as glândulas endócrinas que são responsáveis por secretar hormônios, tá bom? São as glândulas da hipófise, da tireoide, da paratireoide, suprarrenais, pâncreas. Esse pâncreas vai atuar principalmente no processo da diabetes, tá bom? Os ovários da mulher e os testículos no homem. A glândula pineal, ela se encontra no cérebro e ela é capaz de nos nortear em quê? No reconhecimento do dia e da noite. Ciclo circadiano, tá bom? E esse hormônio, o hormônio que a glândula pineal secreta é a melatonina, onde durante o dia esse hormônio ele não é secretado, tá bom? E esse hormônio da melatonina, ele é secretado principalmente durante o período da noite, para que não haja a decadência do processo de metabolismo do nosso corpo. Apesar de a gente estar parado, repousando, dormindo, a melatonina ela vai atuar diretamente no nosso metabolismo, tá bom? A glândula hipófise ou pituitária é uma pequena glândula que se situa na base do cérebro, tá bom? Ela se conecta diretamente com o hipotálamo. E ela é responsável por quê, professora? A glândula hipófise ela é responsável por nos proporcionar as características femininas e masculinas durante o processo de puberdade. O surgimento dos seios femininos, o engrossamento da voz nos meninos, né?
que mais? A menstruação, a, a primeira ejaculação no menino, tá bom? Essa hipófise, ela é responsável por todo esse processo durante o período da puberdade, tá bom? O período da adolescência. Aqui são alguns hormônios da adenohipófise e da neurohipófise que eu coloquei para vocês darem uma leitura mais detalhada, tá bom? Do material. Vamos falar da tireoide. A tireoide, ela é uma glândula responsável pela produção de diversos hormônios e pela distribuição deles em diversos órgãos do corpo, tá bom? Fica localizado na região do pescoço, tá bom? Ele tem uma patologia, tá bom? Tem diversas doenças que são detectadas através da hipófise, tá bom? Através da tireoide, tá bom? E duas dessas patologias muito famosas que eu vou trazer aqui para vocês, que é o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipotireoidismo é a diminuição dessa tireoide. Quais são os sintomas comumente característicos do hipotireoidismo? Cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele áspera e seca, tá bom? Já o hipertireoidismo, ele é o oposto. Ele é o aumento da tireoide. Quais são os sintomas característicos do hipertireoidismo? Excesso de suor, pescoço bastante edemaciado, bastante inchado, olhos bem salientes e a perca de peso de forma inexplicada. Bom, vamos falar um pouquinho dessa perca de peso, porque a perca de peso inexplicada, ela faz parte tanto do hipertireoidismo quanto da diabetes. Professora, qual o exame que eu posso detectar alguma disfunção da minha tireoide? É o exame T3 e T4, tá bom? Quando se há ou a exacerbação, a diminuição desse hormônio, ele caracteriza uma dessas vertentes da doença, tá bom? A perda de peso pode também caracterizar o diabetes, que também faz parte da tríade de sinais e sintomas da nossa famosa diabetes, tá bom? Por isso que é importante fazer a glicemia glicada e a T3 e a T4 para que um desses exames possam descartar a hipótese de uma dessas duas doenças, tá bom? Já o pâncreas, a função do pâncreas é liberar os hormônios insulina e glucagon na corrente sanguínea. E ela secreta enzimas digestivas para os ductos pancreáticos, tá bom? Essa insulina e glucagon, se o pâncreas tiver uma disfunção na secreção dessa insulina, pode ter sim que o paciente tenha diabetes, tá bom? Aqui também para vocês, em relação às diferentes causas da diabetes, tá bom? A diabetes mellitus, na verdade a diabetes ela tem alguns tipos, tá certo? A diabetes mellitus, ela tem o tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, que é insulino dependente, ou seja, o paciente depende da insulina. E a tipo 2, o paciente não depende dessa insulina no seu dia a dia, tá bom? A diabetes insípidos, ela ocorre por conta da deficiência do hormônio antidiurético, provocando uma diurese, ou seja, uma maior ocorrência de você ir ao banheiro para urinar de modo excessivo e intenso, tá bom? E não tem nada correlacionado à hiperglicemia, tá bom? Que é o aumento da quantidade de açúcar no sangue, do aumento da insulina no sangue. Já a diabetes gestacional é uma diabetes que surge durante a gravidez, mas que após a gravidez, ela pode sim ter um ponto final, tá bom? As glândulas suprarrenais, elas ficam acima dos rins, tá bom? E elas secretam alguns hormônios pro nosso corpo, que é a aldosterona, o cortisol, a adrenalina e a epinefrina, ou a noradrenalina ou norepinefrina, tá bom? Esses hormônios, eles são responsáveis principalmente pelo nosso metabolismo, tá bom? Reabsorção do sódio e potássio no nosso sangue. O cortisol converte aminoácidos e lipídios em glicose
para que haja o quê? Conversão de energia para o nosso organismo, tá bom? Já a adrenalina e norepinefrina está responsável com o quê? Com resposta rápida ao estresse, tá bom? E a questão da pressão arterial do nosso sangue, a regulação da pressão arterial do nosso sangue. Pronto, galera. E é isso. Nosso conteúdo da disciplina de anatomia e fisiologia foi todo finalizado. E agora vocês vão revisar os conteúdos para fazer uma excelente avaliação, tá ok? Muito obrigada a todos e até a próxima disciplina, se Deus quiser.